de muito impacto. E aí, para garantir isso, a gente precisa, né, realmente garantir a humanização do cuidado. Entretanto, apesar disso tudo que a gente se propõe a fazer, né, que o sistema de saúde se propõe a ser, a atenção em saúde, ela enfrenta alguns desafios, né? Aí quem está na prática cotidiana, quem está na assistência, na gestão, pode observar, tanto no sistema público quanto no sistema privado. A gente, atualmente, consegue observar que ocorre uma fragmentação do processo de trabalho de saúde. Ele acaba se fragmentando muito, né? Que a cada dia que passa, as profissões elas estão cada vez mais subespecializadas, né? Com foco nas subespecialidades. E aí, o cuidado ser humano deixa um pouco de ser integral. A gente, às vezes, para de ver a pessoa, né, como um ser completo, e aí a gente vê só determinadas partes, né, especialidades. E aí a gente também pode perceber que existe, assim, uma dificuldade de, né? Eu acho que hoje isso já foi bastante superado, né, a partir de alguns processos formativos que a gente tem, como a residência multiprofissional. Isso já vem sendo superado, mas é algo que ainda acontece muito, né? Mesmo a equipe de saúde, a equipe ela precisa trabalhar de uma forma integrada, mas às vezes esse trabalho ele se fragmenta muito e existe essa dificuldade de integração, né? A gente vem de um modelo biomédico, de um modelo doméstico, o médico ele acaba muitas vezes sendo assim, passa-se a visão de que ele é o principal membro da equipe, de que ele é o detentor do conhecimento, né? As profissões humanas, né? E aí, a gente está para construir um sistema de saúde adequado, o que a gente quer, isso precisa ser. Todas as profissões, a equipe multiprofissional, ela precisa integrar para que o cuidado do prestador de qualidade. Mas a gente pode observar que existe essa interação, né? E aí existe o índice separado dos profissionais, a avaliação efetiva das relações, tanto internas da equipe, né, quanto as relações externas entre o profissional e o paciente ou a família, né? A gente, às vezes, na nossa formação, né, na graduação mesmo, a gente tem o nosso processo formativo voltado mesmo para a nossa assistência prática, e aí essa questão humana, às vezes, ela é deixada de lado, né? Na imagem, assim, eu sei que deve ter diversas profissões, mas na imagem ainda tem também algumas disciplinas das áreas de humanas, né? Mas não são todos os cursos da saúde que têm uma formação tão voltada para isso, e nem todas as grades curriculares da imagem, né? Isso ainda é algo deficiente na saúde. E aí acaba que muitas vezes a graduação não está preparado, de fato, para lidar com a dimensão subjetiva, né, dos seres humanos, e aí com as dimensões também dos nossos colegas, né, de outras profissões. E aí a gente também tem mínimos dispositivos de cogestão. Então, a gestão dos serviços e do sistema ela ainda acaba sendo muito verticalizada, assim, de cima para baixo, né? E muito centralizador. E, em muitos casos, a gente também pode observar um desrespeito aos direitos dos usuários, né? Os produtos de trabalho de saúde, eles são comparados a mercadorias, então, muitas vezes, a gente vê mesmo lógica, né? Até capitalista, né? Em relação ao trabalho de saúde, né? E os usuários, por sua vez, eles enxergam, né, na busca pelos recursos tecnológicos, né, a saída para todos os seus males. Então, até o paciente, ele vem sempre em busca, né, desse recurso tecnológico a mais, às vezes de sempre achando que uma medicação é a saída para todos os seus males, né. A gente tem também, com o avanço tecnológico, né, o avanço aí, a expansão do conhecimento para todos, de informação, que às vezes a gente nem sabe se essas informações são verdadeiras, mas hoje em dia a pessoa busca no Google um sintoma que ela está sentindo, aí já aparece um monte de doença, né, as pessoas hipocondríacas, enfim, buscando na tecnologia a saída para todos os seus males.
E aí, algo que a gente também observa atualmente é uma precarização das relações de trabalho, né? Dentro do trabalho em saúde, a gente vê muitos vínculos fragilizados, né? E existe um baixo investimento ainda nos processos de gestão de saúde dos profissionais que atuam, né, na assistência. O vínculo com o usuário acaba se fragilizando, né? E como eu citei, os modelos de gestão centralizados e verticais. E aí, em consequência disso, infelizmente, o resultado é um trabalho em saúde no qual a técnica e a produtividade elas assumem sempre, e os sujeitos, né, desse processo, eles acabam sendo marginalizados, tá? E aí, no SUS, né, a identificação de todos esses desafios, levou, né, em 2003, à implantação da Política Nacional de Humanização. Então, lá em 2003, já está com bastante tempo. E aí, essa política, ela teve o objetivo de produzir mudanças, tanto nos modos de gerir, né, de gestão, quanto do cuidar, e estimulando a comunicação entre os sujeitos envolvidos no processo de cuidado. No caso, são os usuários, tanto na pessoa do paciente, quanto do acompanhante, do familiar, os gestores e os trabalhadores de saúde, tá? E aí, para construir processos coletivos, né, de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto, tá? E aí, essa política, ela é construída, né, ela é estruturada com base em princípios, né, com base no método, em diretrizes e dispositivos, certo? E aí, quanto aos princípios, né, dessa política, que direcionam essa política, a gente tem a transversalidade, tá? Transversalidade significa que essa política, ela deve ser aplicada em todos os níveis de atenção. Então, desde a atenção primária, a atenção secundária, a atenção terciária, essa política, ela precisa estar envolvida de forma integral. Então, desde o momento que o usuário chega até o momento que ele recebe alta, que ele vai ser reabilitado, essa política, ela precisa passar todos esses momentos, tá? Então, ela precisa ser transversal, além de ter uma lógica multiprofissional. Todos os profissionais que são envolvidos no processo do cuidar, seja ele dentro da assistência ou nos serviços de apoio, eles precisam, né, estar alinhados de acordo com isso, né? E aí ela também tem um princípio da indissociabilidade entre a atenção e a gestão. Então, os usuários, os trabalhadores, eles também precisam fazer parte desses processos de gestão, certo? Que é o grande desafio, mas que é o que é preconizado como princípio, tá? E aí, o princípio também do protagonismo, da corresponsabilidade e da autonomia dos sujeitos. Então, a autonomia de todos os sujeitos envolvidos nesse processo precisa ser respeitada, tá? Desde a autonomia do paciente, a autonomia do profissional, do gestor, enfim, esses são os princípios dessa política, né? E aí, em relação às diretrizes, a gente tem a clínica ampliada, né? A clínica ampliada, ela é um modelo, além do modelo médico central, né? Ela é um modelo de cuidado integral realmente daquele paciente, tá? A gestão, o acolhimento, né? O acolhimento, ele vai muito além do momento que o paciente chega, né? Não é só aquele momento que o paciente chega que é feito, que ele é acolhido ali, que é feito uma triagem, né? É diferente acolhimento de triagem, né? O acolhimento, ele é, na verdade, um processo que ele começa quando o usuário chega, mas ele deve ser exercido por todos os profissionais, que é realmente escutar, né? Vou falar mais na frente um pouquinho de como é que são essas ferramentas, mas uma escuta ativa, né? Um respeito à individualidade dele, né? A individualidade da família, as vontades também, enfim. A valorização do trabalho do trabalhador, né? A defesa dos direitos dos usuários, e o fomento da grupalidade, coletivos e redes. Então, significa que os processos eles precisam ser pensados em conjunto, certo? E aí, alguns exemplos de dispositivos, né, que são aplicáveis, que são, assim, ferramentas para que os serviços de saúde materializem, né, essa humanização. E esses são os dispositivos que a política traz, certo?
Alguns deles se aplicam em determinados níveis de atenção, outros não. No caso, grupo de trabalho de humanização e Câmara Técnica de Humanização, isso é algo que pode ser aplicado assim, nos três níveis de atenção, né? Colegiado gestor, né? Então, uma gestão assim, de preferência multiprofissional, né? Contrato de gestão, sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde, então, gerência de porta aberta, ouvidorias, grupos focais de pesquisas de satisfação, né? Visita aberta e direito acompanhante, programa de formação de saúde do trabalhador, né? E comunidade ampliada de pesquisa, transdisciplinar de referência e apoio matricial, projetos cogeridos de ambiência, então a questão ambiental também é muito importante, né? Ter um ambiente acolhedor é muito importante para a humanização do cuidado. Acolhimento com classificação de risco, então a humanização ela não deixa de lado a questão clínica do paciente, né? Para melhorar o cuidado clínico mesmo. E aí, o terapêutico singular está fazendo sentido para vocês estão conseguindo compreender? Pronto. E aí, do paciente. A experiência do paciente ela tem muito a ver com a humanização. É porque a política de humanização é uma coisa do Brasil, mas antes da política de humanização, vinha sendo estudado o cuidado centrado a nível mundial. Tá? E aí a experiência ela se aplica tanto dentro dos serviços públicos, também nos serviços públicos do SUS, como a Política Nacional de Humanização. Instituições privadas, né, em outras a nível mundial, a gente tem a paciente, que é algo também mais voltado ao paciente, não deixa de envolver também isso, tá certo? E aí, experiência, na verdade, é ação interações, né, moldadas pela cultura de né, são as percepções do paciente, as interações que o paciente tem, né, seja com o ambiente, com a estrutura, do momento que ele chega até o momento, tudo isso vai compor. Só que além disso, que ele traz, as experiências anteriores, tudo que ele traz anteriormente, se soma à experiência que ele está tendo agora e a experiência que ele tem, que a experiência leva a expectativa, certo? E aí, aqui para ilustrar para vocês, para mostrar a experiência do paciente, ela está relacionada, né? A experiência, na verdade, ela está interrelacionada, né? A experiência também é relacionada à experiência dos colaboradores, que para eu ter uma saúde que proporcione uma experiência satisfatória, preciso que os colaboradores, eles também se valorizados naquele serviço. E não só os colaboradores de assistência, mas os colaboradores diretos também, então o pessoal da administrativa, o pessoal da segurança, por aí vai. Certo? Gestores, né? Aí eu coloquei aqui gestores formais e informais, né? Porque sempre dentro de uma equipe, a gente tem aqueles gestores que são nomeados, né? Os gestores propriamente ditos, coordenador de apoio, coordenador assistencial, mas dentro das equipes da assistência, a gente também tem as lideranças, né? Que são, muitas vezes, lideranças informais, mas que são pessoas que elas têm a capacidade de influenciar a equipe, né? E aí, quando a gente fala de equipe de saúde, os profissionais, eles são muito responsáveis pela gestão do cuidado, né? O profissional de saúde, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, eles têm, na verdade, uma autonomia muito grande, assim. Por mais que a liderança, né? Por mais que o gestor, né? Ou a instituição
preze, né, queira que ele siga o processo de uma determinada forma, na prática, né, quando chega ali na prática mesmo, ele vai fazer do jeito que ele acha adequado, né? Muitas vezes ele pode fazer uma coisa certa, conforme um processo, protocolo, mas muitas vezes se ele não quiser, se ele não estiver legal, ele vai fazer de qualquer jeito. Então, a gente tem que também ter muito essa consciência que esses profissionais, eles precisam estar engajados para que o cuidado ele seja executado da melhor forma. E, além de tudo, a gente tem também as experiências dos familiares, né? E a experiência ela é muito influenciada pelas expectativas. Então, assim, além da gente lidar com o paciente em si, e com as expectativas dele, e com as experiências anteriores deles, a gente ainda tem o familiar com toda uma bagagem também. E aí, quando chega lá na prática, é muito difícil, assim, às vezes, gerenciar tudo isso, né? Para oferecer um serviço de qualidade. E aí, um ponto muito relevante, né? Algo muito relevante dentro da experiência do paciente, dentro da humanização do cuidado, é a questão do acolhimento e a escutativa de todos os serviços, de todos os sujeitos envolvidos no processo do cuidado. Então, é necessário, de fato, que a gente tenha ferramentas mesmo, né, bem estruturadas e técnicas de escuta, né, e que isso seja ensinado aos profissionais. Isso, na prática, é um grande desafio, né? Quando a gente fala de ouvidoria, de serviço de atendimento ao cliente, de fala conosco, de pesquisa de satisfação, pesquisa de clima, até essas ferramentas, né, por mais que nem todos os serviços tenham, né, mas grande parte, pelo menos da ouvidoria, tanto dos serviços públicos quanto dos serviços privados, eles têm. São coisas mais estruturadas, mas quando a gente fala de escutativa e de comunicação, né, lá na assistência ao paciente mesmo, é mais complexo. E aí é muito difícil você formar um profissional para ele se comunicar de forma adequada, né? Existem técnicas de escuta, né, tudo, existem processos formativos por meio de oficinas, mas isso é um desafio muito grande. E além de ouvir, né, não é só você escutar, não é só você dar o espaço para ele falar. É também o que a instituição faz com aquilo que ela escuta. Então, será realmente que quando o paciente, ou acompanhante, ou funcionário, ele faz uma manifestação na ouvidoria, aquilo vai ser levado em consideração? Né? Aquilo vai ser levado para um grupo, para uma discussão, para proporcionar uma possível mudança? Ou será que eu só tenho aquele serviço porque para cumprir um protocolo e para dizer que eu tenho um serviço de escuta? Então, tudo isso é necessário a gente refletir, tá? E aí, a questão da parceria, né, que entra até dentro da questão da cogestão, né? Os colaboradores, eles precisam trabalhar junto com a gestão para buscar soluções para os problemas do serviço, né? Precisam participar no desenho de projetos, né? Isso pode ser feito por meio de grupos focais. A participação do usuário, ela também precisa ocorrer, a participação da comunidade, né? Dentro do SUS. É também um direito, né? A participação social, que a gente vê aí ocorrendo por meio de conselhos, de conferências. E aí, isso daqui é muito importante, porque quando a gente tem uma gestão verticalizada, muitas vezes os protocolos eles são desenhados por referências técnicas da área. Por exemplo, eu sou referência técnica de uma determinada área, sou infectologista, né, trabalho na gestão de uma grande instituição de saúde, aí eu vou desenhar um protocolo para um hospital que é gerido pela instituição que eu trabalho. Se eu não tenho a participação efetiva das pessoas que estão na ponta, corre um grande risco daquele protocolo, por mais baseado nas melhores evidências científicas que ele seja, ele não funcionar na prática. Por isso que eu preciso envolver as pessoas da assistência na construção desses protocolos, né? E aí isso entra dentro da parceria e entra dentro da cogestão, tá? A cultura, né, da instituição também influencia muito na experiência do paciente. Então, as lideranças, os gestores, né, e até os próprios profissionais, eles precisam muito refletir qual é a cultura da instituição do trabalho.
como é que as pessoas se comportam naquela instituição, né? Existe uma cultura de acolhimento, né? Existe uma cultura de parceria, né? Ou é algo, as relações são movidas, né, de formas mais negativas, né? É uma cultura de fofoca, ou é uma cultura de, sei lá, puxar tapete, como a gente diz. Isso influencia muito, tanto na relação dos profissionais entre si, que acaba influenciando na experiência do paciente, né? O cuidado da instituição, ele é realmente focado nas pessoas, né? As pessoas, elas precisam ser o ponto principal. E, às vezes, as instituições, elas prestam cuidado, mas elas são focadas em outras coisas. São focadas, preciso bater uma meta, preciso ter um indicador X, Y, Z, preciso ser uma instituição acreditada. Acaba perdendo o foco, o cuidado, e aí acaba perdendo são as pessoas. Os líderes, né, eles são os guarda-cultura, né? Eles lideram o processo de gestão de mudança, então eles precisam ser referência, por isso que eles também precisam ser desenvolvidos. Muitas vezes o que acontece é que a gente tem gestores que acabam não sendo desenvolvidos para desempenhar aquela função da forma mais adequada, né? Por exemplo, existe muita cultura no serviço de saúde, a gente achar que um bom profissional da assistência, né, ele tem um conhecimento técnico muito bom, ele vai ser um bom gestor. E aí isso acaba às vezes, prejudicando muito alguns serviços, entendeu? Porque nem sempre aquela pessoa que ela tem um conhecimento técnico adequado significa que ela vai ser um bom líder. Ele pode ser, toda pessoa tem a capacidade de se desenvolver, mas ele precisa ser desenvolvido para aquilo, né? Às vezes as pessoas colocam, né, as pessoas no cargo de gestão e esperam que elas vão fazer um bom trabalho ou enfim, serem os melhores gestores sem necessariamente investir em recursos para desenvolvê-los, tá? E aí isso é muito importante. E aí a gente tem 8 pilares da experiência do paciente, né? A cultura e a liderança, né? Como eu falei para vocês, a cultura da instituição, né? Precisa ser uma cultura voltada para isso, a liderança precisa estar engajada, né? A questão da infraestrutura e da a estrutura do serviço, ela também é ligada a essa experiência. A gente sabe que muitos serviços públicos de saúde, a gente não tem a melhor estrutura do mundo, né? Isso não é o mais importante, mas isso faz diferença, né? O engajamento do colaborador, indicadores também, a gente precisa medir essa experiência, precisa mensurar a qualidade do cuidado que a gente está prestando, né, por meio de indicadores, por exemplo, uma pesquisa de satisfação, pesquisa de clima, né, esse tipo de coisa. A hospitalidade, a questão da inovação e tecnologia, né, então a tecnologia ela faz parte da experiência também, né. Quando a gente fala de tecnologia do cuidado, é importante lembrar que a gente tem as tecnologias leves, as tecnologias duras e as tecnologias leves e duras, né? As tecnologias leves, elas são realmente as tecnologias no campo das relações. Então, as relações, né, as conversas, a escuta ativa, ela é um tipo de tecnologia, é uma tecnologia leve. As tecnologias leve e duras são protocolos, né, fluxos, processos, essas coisas. E as tecnologias duras são aí os aparelhos, as máquinas, né, computadores, enfim, tudo que a gente tem de recurso tecnológico material, certo? E aí precisa haver o envolvimento do paciente, da família, né? E a qualidade e a excelência clínica. Então, uma instituição que busca ser uma instituição que promove uma boa experiência para o paciente, ela também tem que ela também precisa pensar na segurança do paciente e na qualidade do cuidado como algo fundamental, né? A segurança do paciente, né, aqueles pilares lá da segurança do paciente, aquelas metas internacionais, elas são extremamente importantes e fundamentais para uma boa experiência do paciente. Então, a instituição ela precisa ter essa cultura também da segurança, tá? E da excelência clínica. Então, toda essa questão da parte clínica,
o desfecho clínico do paciente também precisa ser pensado, né? E aí, com esses 8 pilares, né, bem desenvolvidos, a gente pode aí começar a pensar em oferecer uma boa experiência para o paciente. Enfim, experiência ele vai ter independente disso daqui ou não, né? Pode ser uma experiência negativa ou uma experiência positiva. Como falei. E aí, envolver ativamente o paciente no cuidado em saúde é fundamental para melhorar a experiência do paciente e os resultados clínicos, né? Eu vou dizer para vocês algumas ferramentas, algumas estratégias de como envolver esse paciente no cuidado, né? De forma prática, porque às vezes a gente fala assim na teoria e fica difícil de visualizar como fazer isso na prática. Mas eu também vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem melhor, certo? Por exemplo, como envolver o paciente no seu cuidado, né? A educação do paciente, né? A educação em saúde, então fornecer informações de uma forma clara e compreensível sobre as condições médicas, né? Os tratamentos e as opções de cuidado. Então, sempre que eu for educar um paciente ou uma família, eu tenho que mensurar, né, como é a forma que ele vai entender o que eu estou falando. Né? Então, a gente precisa garantir que aquela informação ele esteja entendendo. Por isso que a gente precisa utilizar uma linguagem clara, uma linguagem acessível, de acordo com o nível daquele paciente, né? E aí, buscar utilizar materiais educativos, vídeos, recursos online, que a gente conta muito hoje em dia. A toma de decisão compartilhada, então, incentivar os pacientes, né, a participarem ativamente das decisões sobre o seu tratamento, né, comunicar claramente o que ele tem, né, o que ele precisa fazer, quais são as opções, né, se ele quer, se ele não quer ser tratado, enfim, discutir os riscos, os benefícios, as alternativas de uma forma colaborativa. Então, esse paciente ele precisa ser envolvido na tomada de decisão da saúde dele. Porque muitas vezes a gente, como equipe de saúde, acha que a gente sempre sabe o que é melhor para o paciente, às vezes ele simplesmente não quer. E aí a gente precisa aprender, né, a respeitar, assim como as decisões da família. E aí definir metas de saúde, né, trabalhar junto com o paciente para estabelecer metas, né, de saúde que sejam realistas e alcançáveis, né. Então, por exemplo, um paciente com obesidade, definir uma meta de peso que ele possa alcançar, né, sem perder a qualidade de vida dele, né, acompanhar o progresso de forma regular, né, ter uma comunicação aberta, então incentivar os pacientes a fazerem perguntas, a se expressarem, a expressarem suas preocupações, né, estabelecer esses canais de comunicação aberta. E aí envolver a família e os cuidadores, né, reconhecer que a família ela tem um papel fundamental no processo de cuidado. E aí a gente precisa buscar envolver essa família, né. Feedback e avaliação contínua, então sempre solicitar o feedback médico do paciente sobre a experiência dele, sobre os cuidados, né. E também usar essas informações para melhorar a qualidade do atendimento. Empoderar o paciente, né, promover a confiança, a capacitação, para que eles se sintam no controle da sua saúde, celebrar as conquistas, os progressos. E a utilização aí das tecnologias também para facilitar o acesso a essa informação, tá? E aí a implementação da humanização, né, do cuidado em saúde nas instituições, ela pode enfrentar diversos desafios, né? Esses desafios, eles variam de acordo com o contexto, com a cultura organizacional, com os recursos disponíveis. Então, eu não posso querer dizer que o desafio da humanização lá no Hospital Albert Einstein é o mesmo de uma unidade básica de saúde lá no Canidezinho, né? Porque são realidades totalmente diferentes. Então, cada instituição, dentro do seu contexto, ela tem os seus desafios, né? Mas, apesar desses desafios, né, com esforço e é impossível implementar, tá, gente? E aí, alguns desses desafios, né? A resistência à mudança, né, por parte mesmo dos profissionais, né? Os profissionais, eles podem resistir a mudanças na cultura organizacional, né? Especialmente se eles tiverem abordagens tradicionais do cuidado, né?
e com o modelo médico centrado também pode haver uma resistência, né? Não é difícil, não é fácil assim, mudar. A questão da falta de recursos, então, a gente tem instituições, né, que elas não têm tantos recursos para implementar uma humanização adequada, né? A humanização, ela realmente, ela requer investimentos, né? Ela requer investimentos em treinamentos, em tecnologia, em tempo, né? De recursos, tanto financeiros quanto recursos humanos, né? Um dimensionamento inadequado no serviço, ele pode ser um grande obstáculo. A própria cultura organizacional, né? Dependendo da cultura, vai ser um desafio. E a falta de treinamento também adequado, né? Comunicação, né? Estratégia de se comunicar, e impacto do paciente, né? Pode resultar na habilidade de cuidados humanizados. Então, além de treinamento técnico assistencial, a gente também precisa ter treinamento, né? E a grande maioria das instituições não tem isso. Né? Questão de espaço, de descompressão para o colaborador, a questão de investimento em saúde mental mesmo, né? As desigualdades sociais e culturais, né? Por exemplo, isso aqui é algo que interfere muito na humanização do cuidado. Um profissional de saúde, né, ao prestar assistência a um paciente, né, se colocar em um serviço de saúde para atender, ele precisa ele vai prestar, ou enfim, a relação dele com o paciente, ultrapasse as suas barreiras, né, as suas barreiras culturais. Então, isso é algo que gera muito conflito dentro do preconceito mesmo, né? O julgamento que os profissionais podem vir a ter com os pacientes. Isso aqui essas desigualdades aqui, elas são um desafio muito grande. Principalmente aí para comunidade LGBT, negras, pessoas indígenas, né? Até mesmo pessoas com deficiência, pessoas surdas. Elas podem sim vir a ser uma barreira, né? A padronização excessiva de protocolos e padrões muito rígidos, né? E existem instituições que têm essa rigidez, eles limitam também a flexibilidade da personalização do cuidado. Tá? De desempenho muitas vezes se concentra em medidas quantitativas, como eficiência e produtividade, né? Em vez de qualidades mais subjetivas, como a empatia, a satisfação do paciente. Isso aí pode criar, né, incentivos para priorizar aspectos não humanizados do cuidado, né? Então, às vezes, muitas vezes a gente quer mensurar a qualidade por meio de medidas quantitativas mesmo, né? E aí a gente não mensura aquilo que é subjetivo, né? A própria falta de compreensão do conceito de humanização por parte dos profissionais também é uma dificuldade, é uma barreira, né? O fluxo de informações inadequado, né? A comunicação ineficaz entre os membros da equipe de saúde pode prejudicar a coordenação do cuidado e afetar negativamente a experiência do paciente. Como eu falei, todos os profissionais eles são responsáveis pela gestão do cuidado, né? E aí eu trouxe... Agora eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, né? Para vocês enxergarem uma ação de caso de sucesso. Tem um lugar aqui, tem um lugar aqui. Levanta. Levanta o lugar aqui, né? Tem dois lugares. Tem um lugar aqui. Pronto. Visualizarem
Eu trouxe alguns casos de sucesso que ela, né, realmente um cuidado do paciente, né, experiência do paciente, né, e elas são instituições de cuidado humanizado da forma assim. Uma delas eu trouxe a partir de uma experiência. Eu pude passar um período lá. Aí o Hospital Sírio-Libanês, ele é do paciente. Aí eu trouxe algumas coisas para compartilhar com vocês. Outra é uma instituição internacional, tá? O primeiro deles é a experiência na Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, né? Esse hospital, ele serve como modelo, né, para a implantação da saúde baseada em valor. Então, ele é conhecido por ser um hospital de referência tecnológica, ele tem recursos tecnológicos, né, uma qualidade clínica, mas ele era conhecido por ser um hospital onde frio, né, as pessoas eram frias, não tinham uma empatia, né, e aí eles resolveram, né, esse grande gargalo, implementar o que ele tem, implementar uma saúde baseada em valor. E aí, para instituir isso, eles perceberam que a primeira coisa que eles precisariam eram dos próprios colaboradores, né? Em desenvolver os próprios colaboradores, para a partir de uma experiência positiva do colaborador, eles transformarem paciente e oferecerem, como eles chamam de uma saúde baseada. E aí, esse Anthony, diretor desse hospital, né, ele traz que a primeira coisa que mudamos foi entender que todos somos cuidadores, não somos colaboradores ou empregados. Nós não usamos esses termos para nenhum membro da nossa equipe. Todos cuidamos de pacientes e devemos cuidar da saúde das pessoas, não das doenças. E aí ele traz também, né, que a experiência clínica do paciente, ela começa a mudar depois de organizarmos a qualidade e a segurança. Então, como eu disse para vocês, a instituição, ela precisa sim ser focada na segurança e na qualidade, né? Esses dois pilares, eles devem estar em todas as reuniões. Isso promove confiança na organização. Nós temos um ambiente de respeito e inclusão. A diversidade do corpo clínico, ela deve refletir a diversidade dos clientes. Valorizar líderes e premiar os comportamentos organizacionais que contribuem para uma boa cultura de trabalho. Então, nessas organizações, além de tudo, sabendo, né, percebendo que a gente atende diversos, né, com diversos perfis, enfim, pessoas diferentes entre si, eles também buscam da diversidade dentro da própria equipe de trabalho. Tá? Isso reflete muito a colaborador também. E aí o Hospital Sírio-Libanês, ele tem uma forte cultura de cuidado centrado na pessoa e ele valoriza muito a experiência do paciente. Por exemplo, isso é algo que ele adotou, que é pioneiro, né, aqui no Brasil, hoje em dia já existe. Mas eu não sei se alguém aqui já trabalhou em UTI ou trabalha, né, ou é especialista nessa área. E a gente tem, né, as UTIs de referência, elas têm cadeia profissional. Então, todo dia a equipe multiprofissional se reúne para discutir o caso de todos os pacientes. Comum é algo que acontece em diversas instituições, aqui no Ceará, enfim, em Fortaleza. E aí o Hospital Sírio-Libanês, ele buscou envolver, né, os familiares, né, dentro dessas visitas multiprofissionais, nas unidades de terapia intensiva. Isso daqui é algo muito, assim, além de importante, né, mas é algo até difícil de se fazer, porque a gente sabe de todas as restrições de um ambiente de terapia intensiva, né? A gente sabe que na UTI o paciente ele não pode nem ficar com acompanhante. Então, como é que eu vou pensar em envolver esse acompanhante dentro de uma visita multiprofissional, onde eu vou debater de uma forma, né, com termos técnicos, falar abertamente sobre o quadro de saúde dele, sobre o prognóstico dele, como é que eu vou envolver a família, né? E aí eles viram que sim, é possível para que isso seja feito, a equipe ela precisa ser muito bem treinada e integrada, né?
Isso melhora a compreensão das funções do paciente, reduzir o estresse associado a isso. Além de tudo, eles têm a questão da visita estendida na UTI, tá? A grande maioria dos pacientes. Claro que a gente sabe que a gente tem, né, totalmente voltado para que eles possam oferecer essa experiência, né? Mas isso aqui no Ceará também já está sendo algo pensado, né? Em hospitais do interior já contam com alguns contam com visita estendida, particulares também. Então é algo que a gente também vem avançando, mas foi algo que eu trouxe aqui para explanar, né? Algumas fotos que eu tirei, né, e trouxe para vocês, de como é que na prática eles fazem essa questão, tanto da experiência do colaborador, enfim, de ser uma instituição baseada na experiência, né? Ó, por exemplo, esse quadro aqui é uma coisa bem simples, né, feita com canetinha, mas de extrema importância, né? O que importa para você. Então, aqui era um ambiente para os profissionais manifestarem o que naquele ambiente de trabalho era importante para eles, né? E aí eles escreviam nos post-its, pregavam aqui, uma vez por semana o gestor ia lá e uma forma de você, sem o profissional precisar se identificar e escutar, e saber o que está faltando naquele que precisa ser melhorado, enfim, né? É uma instituição também que busca a questão da sustentabilidade, né? E aí, para ser uma instituição sustentável, a gente precisa pensar aquela questão da saúde universal, né? A saúde, né? A saúde ambiental, a saúde animal e a saúde humana, né? E aí eles da reciclagem. Então, tudo que pode ser reciclado é reciclado. Aí eu trouxe o exemplo dessa caixa para reciclagem de grampos. E aí você vê que, apesar de ser uma instituição com tantos recursos tecnológicos, isso são coisas simples, né? Esse daqui, gente, é um quadro de gestão à vista, né? Que também é muito possível implantar em instituições com menos recursos, né? Porque de outra forma, mas isso aqui é tão importante para o colaborador entender, né, o que a gestão está fazendo, indicadores, né, o que eu preciso melhorar. Às vezes a gente acha, na gestão, que o colaborador não vai entender aquilo, que ele é só para estar na assistência mesmo e daquilo, né, que aquilo é problema da gente, mas não. A gente precisa mostrar esses resultados, a gente precisa mostrar esses indicadores para esses colaboradores. E aí a gestão à vista é uma forma. Isso aqui a gente faz também na instituição que eu trabalho, na dupla a gente busca fazer essa gestão à vista de uma forma diferente, não desse jeito, mas de uma forma que está com conformidade com os protocolos e tudo mais, né? Educação, né, permanente, lá eles fazem por meio desses grupos de melhoria de práticas assistenciais, né? De forma mensal, mas isso também assim, em uma educação estruturada, isso também é algo que dá para, né? E aí eu trouxe também a questão da árvore do reconhecimento, né? Que essa unidade lá tinha, né? Onde eles fizeram essa árvore, e aí tinha uns post-its e todo mundo, independente de ser paciente, profissional ou acompanhante, podia manifestar, né, qualquer outra pessoa, né? Independente de ser outro paciente, ou um profissional, enfim, era uma árvore do reconhecimento. E aí isso daqui também é uma cultura positiva dentro da instituição, né? Então são pequenas coisas que podem ir realmente mudando. Isso daqui foi uma oficina, né, da experiência do paciente, com e médico, que ele é gerente da experiência do paciente lá do Sírio-Libanês, e aí eles fizeram uma oficina de escuta ativa. Muito legal, assim. Era realmente para a gente aprender a como escutar o outro, porque às vezes é uma dificuldade muito grande que a gente tem, né? Eu lembro até que a atividade era assim, você estava em dupla,
E aí, por 5 minutos, uma pessoa contava uma história e você tinha que só escutar, né? Uma história emocionante para ela e depois trocava, né? E aí é realmente sobre a... Eu trouxe isso para vocês para mostrar que dentro do... Existem técnicas para a gente ter escuta, dentro de uma comunicação de má notícias, né? A gente não precisa fazer isso só de uma forma... eu posso dizer... Enfim. Robotizado, né? Enfim. Existem as técnicas adequadas para a gente, como profissional, aprender a fazer isso, né? Aí eu trouxe esse vídeo aqui rapidinho para mostrar para eles. É complicado. Clique em cima do vídeo. O paciente, como protagonista desse cuidado, ele cada vez mais exige, e é importante que aconteça, que ele participe ativamente das decisões. Então, acho que a gente vive um momento nas instituições de saúde do Brasil, que isso agora já é muito mais avançado, em que ainda tem esse conflito entre o quanto eu empodero esse paciente. Na verdade, o empoderamento do paciente é a coisa mais importante que pode acontecer e precisa acontecer. O conceito de cuidado centrado do paciente, né, ele está muito relacionado à atitude de parceria que as instituições, os profissionais, os pacientes, os familiares precisam ter. Ele está relacionado ao empoderamento e à ativação desse paciente através da educação e do acesso à informação, né? Então, quando eu falo sobre cuidado centrado, eu trago muito a questão sobre parceria, eu trago muito a questão de entender quais são todas as necessidades que esse paciente e essa família têm, que diz respeito a emocionais, culturais. Eu faço muito essa questão de que o cuidado centrado por trás de que como que eu educo esse paciente, como mais ativamente nas decisões. Então, parceria, educação e decisão compartilhada. Então, você me fala assim, isso está diretamente relacionado à segurança? Com certeza. Então, tem diversos estudos que mostram que quanto mais ativo o paciente está em um cuidado dele, mais ele vai se comportar como um agente de segurança. Então, o que você vai fazer comigo? O que é isso? Que tratamento é esse? Quais são as funções? Sobre a sua condição e é assim a barreira de segurança. E é isso que a gente precisa evoluir em todos os ambientes de saúde. Então, para vocês verem, né, gente, até essa fala dele casou muito com o que vem sendo trabalhado mundialmente na saúde do paciente nesse mês, né? Onde o paciente ele precisa ser envolvido no cuidado, o paciente como uma barreira de segurança. Então, existe até uma proposta, né, da gente trabalhar acompanhantes, os protocolos de mesmo, né? Ensinar quais são os momentos que o profissional ele precisa higienizar as mãos, e ensinar para o paciente que o profissional, antes de executar um cuidado, checar a identificação, né, a questão da identificação, né? Enfim, pode falar. E aí fica a reflexão, né? A perspectiva que a unidade de saúde pode criar uma perspectiva centrada no paciente, né? E aí melhorando não apenas a satisfação do paciente, mas também os resultados clínicos, né? Os pacientes que se sentem ouvidos, respeitados e envolvidos em suas decisões de cuidado, eles tendem a aderir melhor ao tratamento, né, e enfrentar experiências mais positivas. E aí a humanização, ela requer, né, adaptação às necessidades e às características específicas de cada paciente, de cada família, né, da comunidade também. E aí ela não deve ser apenas uma estratégia de marketing, mas sim um compromisso genuíno, né, de transformar a cultura e as práticas de saúde, certo? E eu passo para vocês, quem quiser colocar. Se tiver alguma dúvida ou se quiser compartilhar alguma experiência, né, esse é o momento. Eu tenho uma dúvida. Nessa aba do reconhecimento,
Porque fica lá os post-its, aí as pessoas. Não, lá a pessoa pede, né? Você vê se tem alguma homenagem, né? Porque essa árvore do reconhecimento, ela é para destacar realmente pontos positivos. E aí, como ela ficava numa enfermaria, né, com os profissionais, são sempre os mesmos e tudo, eles questão do vínculo do profissional, então o profissional passava, né? E muitas vezes deixava lá, assim, né? Mas não. Uma coisa sem o significado, né? Sabe que quando colocasse lá na água, ficaria uma coisa mais fechada, entendeu? Tipo assim, uma forma de reconhecer, outra forma de reconhecer a homenagem lá na árvore, né? Não, especificamente dessa árvore, é lá. Porém, lá na coloca exatamente, só que lá nessa unidade, por exemplo, eles chamam de reconhecer o colaborador, entendeu? Então, eles têm uma questão de gestão realmente compartilhada. Quando a equipe de enfermagem vai, eles se reúnem, né? Os enfermeiros se reúnem aí, né, entre si, né? Mas, por exemplo, eles decidem, eu vou carnaval, a equipe vai ficar. Eles tentam fazer de uma forma com que seja legal para todo mundo. Né, assim, é bem, às vezes até difícil de enxergar, mas essa unidade específica, ela era bem. E aí ela tinha outras formas de também reconhecer o funcionário, por exemplo, o funcionário do mês, ele não tivesse atrasos, ou que ele tivesse, sei lá, ele tinha direito a escolher o dia de fazer mini férias, eles tinham assim uma recompensa. Muito bom dessa árvore era a interação física. Primeiro, parabéns pela explanação. Meu nome é Roberto, eu sou lá de Natal, trabalho na Secretaria do Estado da Saúde. E eu quero parabenizar por trazer essa temática também, né, da humanização. Faz 10 anos da PNH. Não é muito divulgado, não é muito debatido. E eu acho que dois desafios a gente conseguir trazer a prática, a experiência do paciente, é a gente trazer para a academia, por exemplo, essa discussão. Hoje, cada vez mais a gente tem um curso tecnicista, se for disciplinas mais voltadas para a área de humanas, para essa humanização, outros cursos não, e são muito mais técnicos mesmo, né? Voltado para o método médico. Isso implica diretamente nesse trabalho multiprofissional que você sugere para essa experiência do paciente, porque se você tem, por exemplo, a enfermagem que trabalha nessa perspectiva, mas que não trabalham, fica muito difícil de você implementar. Como é que você vê esse desafio e o que é para a gente tentar romper essa barreira? Pois é, e esse realmente é um grande desafio, né? Eu acho que a perspectiva em mudar isso, eu acho que é mais na formação mesmo, né? Na formação que vem da academia. Eu acho que a gente precisa, talvez, pensar em uma mudança aí nos currículos de trabalhar de forma multiprofissional, né? Trabalhar, talvez, disciplinas compartilhadas, eles até fazem, aqui na Unifor, eles fazem isso, né? As disciplinas básicas, eles compartilham nos cursos da saúde, né? E a questão da residência multiprofissional, né? Eu acho que é algo que vem aí também para somar, mas dentro da prática, né, quando já lá implantado, eu digo isso também, trabalho na área de gestão. E eu vejo a educação permanente como uma para isso. Mas aí uma educação permanente mesmo, uma educação permanente com problemas do serviço e uma educação multiprofissional, né? Lá onde eu trabalho, a gente está em forma de sessões clínicas de discussão de casos. E aí a gente, os profissionais, né? A gente tem uma grande dificuldade da adesão
profissionais médicos, né? Os profissionais médicos muitas vezes acham que é besteira, treinamento, não sei o quê, mas educação. Quando a gente fala dentro do serviço, é a questão da educação permanente mesmo. E a questão, né, a gestão, ela precisa ter essa visão, a humanização de entender e ter essa visão multiprofissional, que a gente não, né, com uma visão aberta, com a visão de que o trabalho multiprofissional é importante, esse serviço. Lá na sugestão, né? No local do trabalho, que você tem a árvore, né, aí, lá tem o QR Code, que é o profissional que se localiza, aí eles fazem a sugestão, o elogio, o que precisa melhorar, aí esse QR Code gera para o núcleo da qualidade. Aí o núcleo da qualidade, ele pega aquela informação que a pessoa digitou e já leva para os cuidados, para assistência, para a auditoria. Onde teve o cuidado da procura arrumar aquele lugar. Não teve cuidado a mais, um elogio, aí ali já vai ser publicado. Pronto, é exatamente isso mesmo. Assim, é interessante nessa forma do QR Code, porque hoje em dia quase todo mundo tem acesso a celular, é uma coisa que é bem simples, né? E aí até econômico também, é uma forma de ser sustentável. Mas realmente a gente precisa ter esses canais de escutar o colaborador, gente, é muito importante. E assim o paizinho também que não tinha acesso ao UTI, né? Porque o UTI é muito difícil. Aí no horário fora da visita, ele pode ir e visitar o seu filho e fica uma pessoa só específica, se ele quiser saber de muita coisa. Aí, porque a equipe do profissional, ele vai pela manhã, muitas vezes, né? Antes do banho do paciente, depois. E o profissional passa uma pessoa específica, aquela pessoa pode receber o pai, que depois de 8 horas da noite, 9 horas, 10 horas da noite. Aí ele tem saber dos cuidados que foi prestado no seu RN. Vai participar também junto com a mãe, porque às vezes a mãe também não vai para cá. É o lugar da mãezinha ficar. Ela fica o dia todo, tirando seu leite. E à noite o pai vem, de vez vai pegar ela para casa. Tem um sofá, tem um lanche, tem um circular. Isso daí já é uma forma de humanizar, né? Lá na ouvidoria, a gente faz assim, quando o funcionário ele tem elogios, manifestações, a gente tira um dia, né, no mês, para fazer, né, um certificado de reconhecimento profissional, junto com um chocolate, uma coisa, já é uma forma de estimular também, né? Muitas vezes tem a cultura só da reclamação, daquilo que é negativo e não tem a... Né, isso aí fragiliza muito. E alguém mais? Então. Queria agradecer imensamente do nosso evento. Aproveitando, né, porque ela é minha amiga, ela não pode. A gente tem que fazer essas concessões. Mas quão poderoso é esse conhecimento, transformador é isso. A gente tem vindo desde ontem provocando muitas sementinhas na cabeça de vocês para levarem isso, para levarem para a própria formação de vocês. Com certeza vocês para a universidade, para a faculdade de vocês, com outras ideias, com mais atento, muito mais para o cuidado do paciente, além da técnica, né? Não basta eu só saber a minha técnica. Eu preciso estar atento a essa situação. Parece ser contraditório a gente falar humanização sendo todos nós humanos, né? Mas em algum momento, em algum ponto, a gente perde essa sensibilidade quando a gente está na prática. E trazer essa centralidade, voltar à discussão e sair com esse pensamento, esse é o nosso objetivo como evento. E aí, para a gente finalizar, queria entregar nossa honraria, né? Nosso agradecimento. Minha grande amiga